Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, Philly, make some noise. Come on. Who you know fresher than home? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lyrically at. Can't none of y'all mirror me back. Yeah, hear me rappers like hand G rapping this time. I'm Young H.O. Raps Grateful Dead. Back to take over the globe, the break bread. I'm in blowing jets, global express. Out the country, but the blueberries still connect. I'm on the low, but the yacht got a triple deck. But when you're young, what the fuck you expect? Yup, grand opening, grand closing. Goddamn, your manhole cracked the can open again. Who you gonna find opening him? With no pen, just for inspiration. Soon you gonna see you can't replace him. Boa noite! Can I get an encore? Soon you want more. Cook and roll with the Brooklyn Boys. So one last time, I need some more. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So Por one isso que last você time, estava really make some esperando. noise. Por que que Now você what the hell are estava you waiting que existisse? Look what you made me do. Look what I made for you. Knew it would pay my dues. How will they pay you? When you first come in the game and try to play you. Then you drop a couple of hits. Dácio! Saudades. Saudades, boa noite. Just a matter of years, yeah. The fate would have it. Vivi, Chase status appears to boa be at an noite. all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, wearing the 4-5. It ain't to play games with you. It's to aim at you. Probably name you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Cop 7, take one for your team. I need you to remember one thing. I came, I saw, I Devem come. mais Like yourself, entendidas. sold out concert. So motherfucker, if you want this encore, I need you to scream until your lungs get sore. Ei, boa noite. Vocês já sabem o recadinho, né? Compartilhar. Sentar o dedinho aí no like. Isso. Vamos começar, né, galera? Parar de show e falar do que é sério, né, não? Eu vou falar nisso, eu nem coloquei o tema aqui, né? Porque realmente a gente fugiu totalmente dele e agora eu vou contar pra vocês o que é o tema de hoje. Porque eu realmente fugi, mas eu estou aqui. Como que eu fixei ele aqui? Agora sim. Padrão. Qual é o seu padrão? Qual que é o padrão vivido hoje em dia, que você tem vivido hoje em dia? Vamos para definição, né? Dicionário básicozinho. O que significa padrão? É do substantivo masculino. O que significa? Vou ler aqui para vocês. A grandeza, modelo para medidas, peso, comprimento, quantidade. Não fala de qualidade. Determinado, institucionalizado por uma entidade especializada ou entidade, uma norma determinada ou aprovada consensualmente pela maioria ou por uma autoridade, é utilizada como base para estabelecer uma comparação. Aquilo que serve para ser imitado, um protótipo. Padrão é um modelo de medida, o desenho de uma estamparia. Modelo é o valor tido como uma base, como para que seja emitida uma opinião ou um julgamento ou para que uma opinião ou um julgamento seja efetuado. É um gabarito, é um padrão. Bom, esse é o conceito de padrão. Ele traz pra gente o quê?
quantidade, estabelecido por um consenso de um grupo de pessoas que determinou que aquilo deveria ser assim, 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 assado. E se você não segue aquilo à risca, aí você começa a se sabotar, porque você está dentro do padrão fazendo o quê? Uma comparação. E como eu falei para vocês anteriormente, quem compara, para. Mentalizou? Por que hoje eu não quis colocar... E detalhe, não foi por uma desculpa nem nada, foi uma decisão. Eu não... porque eu não tive tempo de fazer a arte para colocar, para chamar, para convidar para a live, eu não quis nem fazer um áudio, um vídeo, ou então, como eu sempre faço, vocês podem acompanhar aí pelos destaques. Por que eu não fiz isso? Foi por uma decisão. Eu decidi não fazer a arte e não convidar ninguém. Geralmente eu faço a preparação sempre aos domingos de tudo que eu vou fazer durante a semana. Raíssa, então é porque você não preparou nada. Realmente, não preparei. Sabe por quê? Então quer dizer que eu não vou fazer a live porque eu não fiz a arte, porque eu não tive tempo de fazer a arte, eu estou utilizando como desculpa. Não, foi uma decisão, eu não quis fazer porque eu estava me sentindo cansada e eu pensei, cara, hoje eu vou ter que produzir um conteúdo para falar na live terça e tudo mais. Você acha que a gente sempre faz só o que quer? Vocês acham que a gente só faz o que quer? Mas quando isso acontece, porque eu não tô seguindo um padrão de que se eu for fazer uma live, então eu tenho que fazer a arte, eu tenho que chamar, eu tenho que fazer o vídeo, eu tenho que lembrar as pessoas, eu tenho que enviar para as pessoas, eu tenho que convidar, eu tenho que seguir um padrão. Será? E aí eu percebi que isso tava suando dentro de um drive mental de perfeccionismo. Se eu não seguir um padrão, isso acaba me minando, sugando a minha energia, e aquilo ali vai... É como se a gente estivesse passando por um deserto e o diabo ali tentando fazer com que de alguma forma a gente desista de fazer aquilo que é o chamado da gente. Quando é propósito, quando é com amor, não é sempre que a gente vai estar preparado e não vai ser qualquer coisa que vai fazer a gente desistir. Então, pode tentar o que for, porque eu não tenho medo. Medo tem medo de mim. Quando a gente faz com amor, com propósito, o conteúdo ele providencia. Deus nunca abandona a gente. E aí, sabe o que eu percebi? Eu não sei se vocês estão preparados para isso, mas assim, foi uma coisa que eu comecei a jogar contra. Eu comecei a perceber pessoas, situações, no trabalho, seja o que for, situações que vêm acontecendo com a gente, que eu tô percebendo que é como se fosse querendo testar a gente o tempo inteiro. Assim como Jesus foi testado no deserto, né? E fica querendo testar a gente o tempo inteiro, querendo fazer com que a gente desista. E aí, o que eu percebi? Toda vez que algo que vai me fazer, aquilo que tá me minando, que tá me fazendo desistir, vai ser aquilo que eu vou utilizar exatamente para me fazer continuar. Por exemplo, nossa, o diabo tá me testando para ver se eu vou desistir, já que eu não fiz a arte, não divulguei, então não vou fazer a live. O que eu fiz? Usei a arma dele para exatamente fazer o oposto. Fazer o quê? Eu vou testar para ver quem tá comigo. E eu quero agradecer imensamente quem tá sempre aqui, que eu tô acompanhando: Cíntia, meu pai, Douglas, Ló, o Dácio, a Rê, Vinícius, Bibi. São pessoas que sempre estão, Babi, sempre estão aqui comigo. Então, assim, eu valorizo demais essas pessoas. Porque não é a questão de eu falar para 1 milhão para seguir um padrão, porque o padrão hoje tem não sei quantas pessoas nas lives hoje em dia. Esse é o padrão, é o modelo. Isso não quer dizer que eu tenho que seguir esse padrão. Isso não quer dizer que
é o meu padrão. Até mesmo a gente tem que testar para quê? Quanto mais a gente testa, quanto mais a gente observa as coisas, e pode ser que a gente erre, mas aí a gente erra mais rápido. Aí a gente vê o que tá dando certo, então a gente vai ter um parâmetro para ter a comparação dos resultados, que são os meus resultados, não é o resultado do outro. Entendeu? Até depois o filme que eu fim é melhor do que o começo, né, Cíntia? Então, eu tô começando a utilizar as armas dele. Então, eu vou testar. Vou ver como é que vai ser se eu não chamar ninguém, se eu não convidar, se o pessoal vai achar que eu desisti de fazer a live. E não, gente, eu não vou desistir. Você sabe por quê? Porque isso aqui é um chamado. E enquanto eu tô aqui fazendo isso para vocês, a gente acha que eu tô aqui por vocês, mas não, eu não tô aqui por vocês e nem por mim. Eu tô aqui por ele. Então, enquanto ele estiver fazendo isso, e pode ter certeza, eu aprendo muito mais passando isso para vocês do que vocês podem imaginar. E não desistir, e dar vontade. Mas assim, quando o chamado vem de dentro, ele prepara o conteúdo inteiro. E aí eu pensei, cara, o que eu vou falar? Não preocupa, por quê? Ele vai falar o que você precisa falar. E é exatamente isso. Se você tem que seguir um padrão, todo mundo vai estar preparado? Não. Abraão estava preparado quando Jesus virou para ele, quando Deus virou para ele e falou assim: Abraão, largue tudo e vem comigo que eu vou te mostrar o caminho e você vai me seguir. Abraão teve que largar tudo. Ele estava preparado? Quem está preparado a vida inteira? Só vai, entendeu? Então assim, Deus no caminho ele vai dando as ferramentas pra gente para que a gente não desiste. E aí, porque eu não fiz a arte, então isso sugou minha energia, então não vou fazer. Isso é a minha mente mentindo pra mim para eu desistir. Mas quando quem tá no controle é a alma, quem governa, não tem nada que vai sabotar. Então, exatamente, Cintia, a boca fala do que o coração está cheio. E aqui tá transbordando o amor dele mesmo, porque ele vive em mim e tem feito coisas que exatamente não me fazem desistir. E vocês vão ver como que isso acontece. Na hora que eu viro a chavinha e faço o jogo contrário, ele tá me testando, eu vou lá e uso essa chave, então eu vou fazer um teste. Vou sair fora do padrão, que aí fora do padrão eu vou ver exatamente essa transformação ao vivo. Isso tá sendo assim, tá sendo Deus quem tá falando pra vocês, porque eu não preparei nada. Isso é fora do padrão. Então tudo que tá saindo aqui da minha boca é exatamente ele que quer falar pra vocês. Porque eu não preparei nada, nem sempre a gente vai estar preparado. Existe uma responsabilidade? Existe. Mas eu tenho um bom senso de que eu não vou sair falando qualquer coisa, porque isso me afeta, me atinge. Eu me preocupo, porque quem ama cuida e quem fortalece cresce. E eu não sou do tipo de pessoa que vai falar qualquer asneira aqui por conta de não saber o que fazer. Então, primeira coisa, a gente não está preparado sempre, né, para todas as adversidades. E é nas adversidades que a gente mais aprende, porque agora eu vejo quem está participando mais, eu vejo quem está junto, eu vejo quem que está realmente aqui comigo, entendeu? Quem está compartilhando, quem está fortalecendo, até a mim mesmo, gente. Então, o bom de testar é isso, de errar que seja, faça isso, teste muito, bata a cabeça, teste é isso, é bater a testa, bater cabeça, teste muito, erre rápido, mas não é a mesma coisa, vocês podem ter certeza, é um teste que eu tô fazendo aqui, o mesmo teste eu não vou fazer, entendeu? Então, tudo é aprendizado pra gente, e assim, o que eu vou, quando a gente faz algo, a gente já tá na metade do caminho, você imagina se eu tivesse parada? E eu já caminhei até aqui. Sabe uma pessoa quando faz uma maratona
e ela são 42 quilômetros, aí ela já tá lá no 37 e o psicológico vai. A maioria, se vocês quiserem, olhem aí depois, pesquisem aí, a maioria dos maratonistas desistem no 37º quilômetro, 37 quilômetros. Gente, faltando 5 para terminar. Faz sentido? É a mente, é o psicológico. Mas quando a alma está no controle, a dor do corpo, a dor física, vai arrastado, vai o que for. Mas não é ser melhor do que ninguém, é se superar, é não desistir. E isso, se Deus deu a visão, Ele dá a provisão. Então, a gente tem que continuar. A gente não pode desistir. E segundo, quando a alma está no controle, pode... Às vezes, obviamente a gente não é perfeito, a gente pode ficar abalado. E isso, Babi, só erra quem faz. Igual eu caí no pedal essa semana, e muita gente falou, só cai quem pedala. Né? Teve um amigo meu que postou, crescer dói. E aí a terapeuta dele falou com ele, depois ele pegou e me contou, não crescer dói mais ainda, gente. Eu poderia não estar fazendo isso aqui agora, mas eu tô fazendo. E tá me edificando porque eu tô desconstruindo todo o padrão daquilo que eu tenho que seguir, que eu deveria seguir. Tá dando certo da mesma forma como eu fiz sempre. Então, muitas vezes vão existir obstáculos, barreiras que vão fazer a gente querer parar no meio do caminho por coisas tão insignificantes, são insignificantes, que não vai fazer diferença no resultado. Só faz, não para, vai. Entendeu? Então, assim, é fácil falar? Não, não é. Porque é muito mais difícil fazer. É muito mais difícil. Boa noite, Bru! É muito mais difícil fazer. Mas quando a gente é preparado por Deus, quando não é sobre mim, é sobre os planos dele, ele que faz os marcos. E aí, especificamente, eu falei não, mas também não quero ficar tão despreparada assim. E quando eu tô perdida, é exatamente aqui que eu venho. É onde que tem todas as respostas. E eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não sei o que fazer, não sei o que falar. E eu vim aqui, eu falei assim, vai ser o primeiro que abrir. O primeiro que abrir vai ser o que eu vou falar. E era o que eu tava sentindo. Esse medo de, porque eu não segui um padrão, então eu vou deixar de fazer a live. Eu não segui o padrão, eu vou deixar de fazer. E aí eu fui abrir. Exatamente no que eu abri, eu bati o olho e foi Salmo 56. Eu vou ler para vocês aqui o que ele fala. Deus, tem misericórdia de mim, pois os meus inimigos atacam dia e noite, procurando me destruir. Eles vigiam todos os meus passos para me matar à traição. Eles são muitos e me atacam com arrogância. Mas quando eu sentir medo, confiarei no Senhor. Sim, colocarei em Deus a minha confiança e ficarei tranquilo. A minha vida provará, essa live provará que as promessas de Deus são verdadeiras. Eu confio em Deus. Que poderá fazer um simples mortal? Eles distorcem todo o sentido de tudo que eu falo, só pensam em como me fazer mal. Repito, eu confio em Deus. Que poderá fazer um simples mortal? Gente, quando eu li isso aqui, eu virei e falei assim, pra que eu tô ansiosa? Pra quê? Sendo que eu tô tranquila. Eu confio nele, é por ele. Então, não tenho que... Gente, eu não sei se travou ou tá travado. Não, tá não, né? Eu não sei se o que acontece, o que vai acontecer quando a gente sai do padrão. Mas e aí? Esse padrão me serve? Esse padrão é pra mim? Eu tenho que ter filho, eu tenho que casar, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Eu falei o conceito de padrão, não foi?
Eu dei o conceito de padrão. Agora eu vou falar para vocês um sinônimo de padrão. Sabe o que é padrão? Regra. Princípio a gente não quebra, mas regra é possível a gente ser quebrado. Eu quebrei uma regra dessa live. Eu falei, eu quebrei a regra, não fiz o protocolo todo de engajamento, que não sei o que, blá, 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 blá. Mas eu tô aqui, eu não desisti. Se não for por vocês, hoje Deus está transbordando na minha vida. Eu confio nele e ele provará através da minha vida as transformações que ele é capaz de fazer. E como que flui, isso é natural, orgânico, sabe? Então, assim, a regra que eu quebrei, ela não me prejudicou em momento algum. Muito pelo contrário. O que o diabo, o que as situações da vida estavam tentando me colocar ali para tentar me testar e me fazer desistir, eu usei exatamente para fazer o quê? Para testar e eu continuar, me fazer continuar aqui, quebrando uma regra e estando aqui. Muita gente fala assim, essa regra, princípio, como que você diferencia regra, princípio? Por exemplo, para mim, quem fortalece, cresce, é um princípio. Isso não muda no passado, não muda no presente e não vai mudar no futuro. Agora, uma regra, essa, por exemplo, de ter quebrado um protocolo de engajamento, de padrão, isso pode ter funcionado agora, mas se eu quebrar ela na próxima, talvez aí já começa a cair. Ou então, a gente não sabe a proporção. Tem determinadas coisas que é possível serem quebradas. Quando não dá para quebrar, é princípio. E aí é só se você quiser saber o que é princípio, você não lê a Bíblia, não conhece, não sei que região você segue, se você segue alguma região, se tem algum tipo de fé, é só você se perguntar. Se é a mesma coisa no passado, no presente, no futuro, não vai mudar em absolutamente nada, isso é princípio. Então, regra é possível ser quebrado, padrão é possível ser quebrado, descubra o seu. Eu tenho estudado muito ultimamente sobre marketing digital, e aí tem se falado muito em algoritmo, que tem que entregar o algoritmo, que não sei o que e tudo mais. Agora eu tô aqui pensando, cara, mas será que a gente sabe qual que é o nosso algoritmo? Para quem que eu tô entregando? O que eu tô entregando? O que eu quero entregar? Não tem raio que o parta de Mark Zuckerberg, não tem algoritmo de porcaria, de negócio nenhum. Quem entrega é ele. É ele quem decide que essa pessoa merece ser ouvida ou não, se essa pessoa tem que falar ou não. Entendeu? É ele. Não sou eu, não tem algoritmo nenhum. Mas eu tenho que conhecer o meu algoritmo, por quê? Porque eu tenho que saber o que Deus quer de mim. Para ele me entregar para vocês, para ele provar exatamente conforme o Salmo 56 aqui, provar a minha vida para vocês. Ele vai usar a minha vida para provar e derrubar todos esses inimigos. Mentalizou? Vou contar um negócio para vocês. A live que eu tava acostumando me acordar, comentei isso até com a Marília, que tá aí, acostumando a acordar cedo todos os dias para assistir uma live, para acompanhar uma pessoa de alta performance que eu sigo e tudo mais, e tem várias pessoas de alta performance nesse horário. E aí eu falei, cara, eu vou acordar às 5 horas da manhã, mas eu não vou acordar assim, na verdade era quase que 4h30, né? Basicamente eu também fazia parte de um outro grupo, 4h45, então assim, acordava bem cedo, mas não era porque esse cara tava falando que eu tinha que acordar cedo, não, é porque eu queria provar pra mim mesma que, primeiro, eu consigo acordar cedo, e segundo, porque ele tem um tipo de negócio que eu tenho como não é copiar, que eu coloco como um parâmetro ali, um modelo, e eu fico observando como que o bom tá fazendo, para eu poder reproduzir e aplicar de forma positiva o que é de acordo, o que tem a ver comigo, dentro da minha vida, do meu propósito. E aí eu falei, cara, para tudo na vida a gente tem que pagar um preço. O meu rendimento não é 5 horas da manhã. Eu não tô levantando 5 horas da manhã porque ele tá falando. É porque eu tenho que pagar um preço. Só que eu não vou levantar 5 horas pro resto da minha vida. Não vou levantar 5 horas pro resto da minha vida. Só que
eu tenho que pagar um preço. Se o cara que tá fazendo o que eu quero fazer faz e ele tá fazendo esse horário de graça, então eu vou me sacrificar nesse momento para eu entender e conseguir o que eu quero. A gente tem que pagar um preço. Só que aí eu percebi que eu faço parte de vários grupos de dentro do curso que eu venho fazendo, e aí ele estava entregando e aí passando do canal para o YouTube, aí vem essas questões de algoritmo, passando o canal para o YouTube, e aí para quem estava no grupo dele no Telegram, ele estava deixando, e aí eu vi que chama um negócio que chama CPM, custo por mil visualizações, CPMV, custo por 1000 visualizações, custo por 1000 visualizações. Quanto que eles pagam no YouTube por visualizações? Aí o que ele estava fazendo? Ele estava deixando o link dele no grupo do Telegram, e no grupo do Telegram ele tem inscrito quase 50 mil pessoas. É o que basicamente nas lives ele tem assistindo. Então, ou seja, eu não precisava mais acordar às 5 horas da manhã para assistir, porque o link dele estava salvo, mas eu saquei que ele estava fazendo isso para ele ter mais visualizações, porque dentro do grupo Telegram ele deixava salvo, aí o pessoal ia lá e assistia, ou seja, ele ganhava o CPM dele ali, dentro do Telegram. E aí, o que eu vi? Pelo YouTube, eu consigo acelerar o vídeo. Então, o que ele gasta 1 hora para falar, eu consigo assistir em meia hora. Só que, gente, eu falo, quando Deus prepara, tudo tem um propósito. O meu rendimento não é 5 horas da manhã. Eu produzo, eu tenho o meu melhor rendimento muito mais durante a noite do que 5 horas da manhã. Então, eu pude otimizar esse tempo depois pegando mentalizando essa questão aí que eu consegui pegar e ele não conseguiu me... É aquela coisa, né? Quem aprende não depende. Tem gente que fica alienado demais ali, não consegue pegar a sagacidade dos movimentos, porque é mais um movimento do negócio que eu acompanho dele também. Então aí tinha a noite. Só que pelo fato de eu ter acordado de manhã todos os dias, isso ter me dado uma rotina, me preparou para quê? Para o pedal. Gente, quando eu falo que Deus usa a vida da gente, tá lá, Salmo 56. Eu abri hoje para falar para vocês, Salmo 56. Eu não sei, eu já vi aqui que a Dinha tá aqui, meu pai tá aí, tem gente que eu conheço, mas eu fumava paiol. E hoje faz 1 mês e 3 semanas que eu parei de fumar. Faz 1 semana e meia que eu comecei a pedalar. Se eu tivesse pedalando, fumando, eu não ia aguentar no rendimento que eu tava. E como mulher, pedalar de manhã cedo sozinha é muito difícil. É inclusive perigoso. Aliás, à noite, né? Mulher pedalar à noite sozinha é perigoso. Então, o fato de eu estar acordando de manhã, acabou que agora é o horário que eu posso pedalar de manhã e não impacta o resto do meu dia. Obviamente, é um protótipo de que eu tenho um mau rendimento ali. Mas, por exemplo, eu acordar de manhã agora para pedalar, é muito mais seguro do que eu pedalar à noite. Eu tenho meu rendimento maior à noite, porém, meu rendimento durante o dia para a bike hoje eu já otimizei porque Deus me preparou para isso. Então, são coisas que a gente não precisa entender, a gente tem que fazer, entendeu? Então, cada um, para quem entende esse código aí, ó, 1-0 para mim hoje, 1-0 para mim ontem, 1-0 para mim amanhã. É sempre, nunca a gente vai estar no zero. Então, só o fato de ter parado de fumar, o fato de ter ganhado a rotina de acordar cedo todos os dias, poder pedalar agora de manhã sem risco nenhum, tudo vai condicionando, preparando a gente para que as coisas fluam.
Não, vai ter dia que eu vou querer pedalar na hora do almoço? Sim. É a hora que às vezes eu arrumei uma pessoa que vai ter o tempo ali disponível para me orientar melhor. Então, a gente pode ser flexível, porque padrão é um modelo, mas eu tenho que conhecer meu algoritmo, eu tenho que conhecer o meu padrão. Não é o padrão dos outros, é o meu padrão. Não é a regra dos outros, são as regras, os princípios que eu não vou quebrar. Entendeu? Então, assim, eu acho que tudo tem um propósito e quando isso faz sentido, só dá mais força pra gente continuar. Então, toda vez que vocês pensarem que eu desisti, chega na terça-feira aí de novo e vamos compartilhar junto, que nós vamos estar sempre nessa busca aí de continuar e entender como que Deus vai colocando, né, montando as peças dos quebra-cabeças para ir encaixando. E gente, eu vou te falar, existe uma regra para parar de fumar. Deixa eu te falar, sabe o que eu precisei para parar de fumar? Nada, absolutamente nada. Eu virei e falei, eu vou parar de fumar. Parei. Não bebo, não fumo. Tem 1 mês e 3 semanas. Não, tipo, sente falta? Não sei nem te falar se eu tenho tempo de sentir falta. Mas eu me sinto tão bem de saber. E hoje, agora, comentando isso com vocês, é que eu tô fazendo essas ligações das situações que foram acontecendo, entendeu? Então, assim, é o meu algoritmo, Deus que entrega, não é o Mark Zuckerberg, eu não tenho que pagar pra ninguém. Quem toma decisões sou eu, mas quem toma conta da minha vida é Ele. É pra Ele que eu presto contas. É pra Ele que eu me importo, não é por mim. E é Ele usando a minha vida pro que for e pro que tiver que ser. Detalhe, eu falei, Abraão não estava preparado, né? Quando Deus falou, larga tudo e vai para onde que eu vou te mandar. Abraão não estava preparado. Noé também não. Mas quando o dilúvio chegou, a barca dele já estava pronta. Então ele estava preparado. Eu hoje não sei por que motivo, até quantas lives, até quantos quilômetros eu vou ter que numa maratona, se eu vou pegar uma Conraid, por exemplo, que é a maratona, a super maratona. Conraid é mais de 90 quilômetros. Então, assim, eu não sei se eu vou pegar uma Conraid, se eu vou pegar uma maratona, se eu vou pegar uma corrida de 5, de 10 quilômetros, se eu vou pedalar um XCO, um XCM de mountain bike. Eu não sei o que eu vou fazer com essas lives. Eu só sei que eu vou fazer igual Noé. Eu não sei quando que vai vir um dilúvio, mas eu vou me preparar. Nem sempre a gente vai estar preparado assim como Abraão. Mas quando a gente aceita o chamado, assim como Abraão aceitou, assim como Moisés aceitou, assim como Noé aceitou, uma hora dá certo. E uma hora a gente entende o propósito. 1-0 pra mim, eu espero que 1-0 pra vocês também. Mentalizou? Que quem fortalece, cresce. Obrigado, gente! É só isso por hoje. Siga o seu padrão. Procure o seu padrão, o seu algoritmo. Tá bom? E confie nele. Salmo 56. Confie nele, entrega pra ele que não vai ter nenhum inimigo que vai querer tentar te derrubar, que não vai. Tá bom? Era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje sobre padrão. E foi breve, mas eu espero que tenha sido claro. E se ficou alguma dúvida, eu estou inteiramente à disposição. Um desafio de cada vez, um dia de cada vez e mentalizando, fortalecendo.
porque ele nunca abandona, ele tá sempre junto. E eu confio 100%, eu confio 100%. E isso me deixa muito tranquila mesmo, porque às vezes dá vontade de desistir, mas ele não deixa. E aí eu fico em paz e feliz de poder estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Boa noite, boa semana, vamos com tudo e tamo junto semana que vem de novo, tá? Não pense que eu vou desistir, não, porque não vai ser fácil assim, não. Tamo junto, tá bom? Porque quem fortalece, cresce. Beijo pra vocês, boa noite, fiquem com Deus.